boa tarde. Memórias que contam é a nova rúbrica da Agência Eclésia. Falar de pessoas que marcaram e deixaram um legado, concretamente nas dioceses portuguesas. Desta vez vamos falar sobre o padre Manuel Pereira Cristóvão. Para falar sobre este padre da diocese de Coimbra, tenho comigo o padre Idalino Simões, que foi seu amigo e que conheceu neste caso muito bem o padre Manuel Pereira Cristóvão. Olá, bom dia ou boa tarde neste caso. Gostava que nos desse um pouco do seu testemunho sobre esta figura da Igreja de Coimbra. Ora bem, eu conheci o padre Cristóvão antes da sua ordenação. Em 1968-69, eu fazia parte da equipa, fui convidado para fazer parte da equipa educadora do seminário, da equipa formadora do seminário, e ele estava exatamente no último ano, no espaço em que eu era prefeito. Na altura o seminário tinha várias prefeituras, eu estava prefeito do último ano, e foi portanto aí que conheci o padre Manuel Pereira Cristóvão. Era, digamos, um excelente amigo. Ele tinha, digamos, posições às vezes um pouco radicais, e por isso mesmo, quando chegou ao final do curso, ele não foi ordenado. E não foi ordenado porque achavam que ele era demasiado progressista, era evoluído para o tempo. Exatamente, estávamos em plena crise do maio de 68, portanto, e da crise académica de Coimbra, portanto, um tempo de profunda crise. Ele foi trabalhar em primeiro lugar para a Figueira como coadjutor, não foi ordenado, e ao fim do ano o bispo, na altura, disse-lhe que o melhor que ele tinha a fazer era ir para a tropa. E diante disso, ele pensou e de Espanha telefonou ao bispo para dizer que tinha encontrado outra solução. Saiu a salto para Paris, arranjou trabalho e fez os preparatórios de Sociologia na Sorbonne. Depois abandonou a Sorbonne e foi terminar o curso em Louvain. Aí fez, digamos, a sua licenciatura em Sociologia. Regressou e o bispo não quis ordenar novamente. Portanto, ele licenciou-se em Sociologia, mas depois deu aulas também numa escola de enfermagem em Coimbra, na Escola Bissaia Barreto. Sim. Portanto, isso quando veio, o seu bispo não quis ordenar logo a seguir. Ele veio, portanto, 6 anos depois. Eu recordo que na altura estava no Justiça e Paz e pedi-lhe para ele colaborar connosco. Ele disse-me que queria trabalhar, mas não era com os intelectuais, ia trabalhar com os pobres, com os mais simples, e portanto não estava disponível para trabalhar com intelectuais. E foi aí nessa altura então que ele foi nomeado para São Martinho do Bispo como coadjutor, e em 74 foi ordenado. Finalmente em 74, depois da morte do pároco de São Martinho, foi ordenado. E fez um trabalho notável em São Martinho. E eu posso dizer isso porque fui exatamente substituí-lo quando ele saiu para ir para a Casa do Gaiado. Pode-nos dizer que trabalho notável foi esse em São Martinho? Em princípio foi reconstruir uma paróquia. Reconstruí-la na base de compromisso de leigos, digamos, de estruturação da vida paroquial, das catequeses, aquilo tinha um grupo de caplanias e ele tentou fazer uma unidade pastoral daquele conjunto. É uma paróquia muito grande, tinha 13 a 20 mil habitantes, portanto, naquela altura os votantes, os eleitores eram 13 mil, portanto estamos a falar de uma paróquia extremamente grande. E tinha 6 capelanias, eles assumiram de fazer, digamos, acabar com as capelanias, e ele com mais 2 colegas assumiram todo o trabalho de organização pastoral da paróquia.
Foi notável, digamos, pela forma como envolveu gente de muita qualidade no trabalho paroquial, gente da margem, foi buscar gente à margem, gente que tinha sido, digamos, praticamente abandonada nos centros de decisão, e ele foi buscar e criou com isso uma paróquia extremamente interessante. E, portanto, vamos então dizer que era um homem que lidava bem com as fronteiras. exatamente, lidava muito bem com as fronteiras, não apenas culturais, mas também as fronteiras ao nível económico, etc. Sei que ele também foi professor do ISET, não foi professor do ISET? Também foi professor do ISET, exatamente. Depois, entretanto, assumiu a vida na Diocese, foi um membro destacado do Conselho de Presbíteros, e há ainda hoje restos de experiências que ele, digamos, era também um sonhador. Imagino, por exemplo, que quando em determinada altura chega ao Conselho de Presbíteros e tinha feito as suas contas como sociólogo e diz: daqui a 20, 30 anos nós somos apenas um terço dos padres. E a única maneira de resolver o problema daqui a 20 anos é nós testarmos o sistema. Portanto, e fez uma proposta perfeitamente louca, dizer, durante 3 anos a Diocese poderia fazer uma experiência para ver como é que vai funcionar. 2/3 dos padres ficariam a fazer ano sabático e 1/3 ficaria no trabalho e ficaria nas paróquias. Portanto, ao fim de 3 anos, todos os padres da Diocese fariam um processo de reciclagem e, diz ele, durante este tempo nós testaríamos como é que isto iria funcionar daqui a 20 anos. É evidente que isto era uma proposta perfeitamente louca. Arrojada, uma proposta arrojada. Era profundamente realista também, quer dizer, tinha um aspecto, digamos, extremamente interessante de ir, digamos, experimentar no terreno aquilo que havia de ser realizado no futuro. Mas o seu coração estava sempre na casa do gaiato, ou não? Como? O seu coração estava sempre na casa do gaiato. Sim, entretanto, a determinada altura ele começou e confidenciou-me, aliás, que ia deixar, estava farto de determinadas coisas e, portanto, iria, não sabia ainda bem para onde, e estava num período de reflexão para saída, para qualquer lado. É evidente que ele, quando entretanto falou com o padre responsável do Gaiato, o padre Horácio, que lhe contou como é que estava a casa do Gaiato, e ele tomou a decisão de ir para a casa do Gaiato. E quando foi dizer ao bispo que ia para a casa do Gaiato, confidenciou-me ele, foi como quem me deu um respiro, porque o bispo pensava que ele que ia embora, que ia abandonar o sacerdócio, e portanto diz ele, quando eu lhe disse que era a casa do Gaiato, ele teve um suspiro de alívio. De maneira que... Mas foi influências do Padre Américo ter estado aí em Coimbra? Foi influências do Padre Américo ter estado aí em Coimbra? Ele não conheceu o Padre Américo, como é óbvio, mas conheceu bem o Padre Gaiato, o Padre o Padre Horácio, que estava na casa do Gaiato, esteve lá, digamos, passava por lá de vez em quando, e portanto foi, digamos, a segunda paixão dele, depois da paróquia, foi realmente a casa do Gaiato. E aí foi, eu acompanhei durante algum tempo, foi também perfeitamente inovador, digamos, em algumas coisas, sei lá, recordo-me, por exemplo, quando foi o Rui Sinati deixou tudo à casa do Gaiato, no seu testamento foi muito simples, fica tudo para a casa do Gaiato, se não quiser vendam tudo, e na casa do Gaiato não era permitido receber heranças. E aí, por exemplo, o padre Cristóvão teve uma interpretação muito realista também, e a casa de Cinto de Rui Sinata acabou por ser uma casa transformada para as férias e para o bem-estar das crianças do Gaiato. Portanto, isso com
a pressão que ele fez para se, digamos, olhar, digamos, com outros olhos o próprio testamento do pai Américo. Ele esteve em vários sítios, na Casa do Gaiato, e também esteve em São Tomé e Príncipe. Como? Ele esteve em várias localidades. Estive na Casa do Gaiato de Setúbal durante bastante tempo e depois foi para o Tujal. Portanto, no Tujal fez 25 anos de padre quando estava no Tujal. A saída do Tujal nunca foi muito conversada entre nós, nunca soubemos muito bem. Sabemos é que ele, depois de sair do Tujal, rumou para São Tomé e Príncipe. E, portanto, aí foi pároco em Santana, num trabalho que abriu também outras perspectivas. Para ele tinha esta percepção: esta gente não tem possibilidade de sair do seu subdesenvolvimento a não ser que estude. Não há trabalho, portanto a única maneira é proporcionar que estas crianças possam estudar, possam fazer. Por isso abriu o lar masculino e feminino, a Betânia. Depois, mais tarde, avançou com outro projeto também extremamente curioso de atenção às pessoas da terceira idade, porque dizia ele, aqui os da terceira idade, os velhos, são feiticeiros, portanto são abandonados, são postos de parte. Ele tinha uma espécie de cozinha económica onde servia uma refeição diária às pessoas de terceira idade. Portanto, foi fundamentalmente isso. Podemos então dizer que foi um homem que viveu à frente do seu tempo. Exatamente. Ele estava sempre capaz de olhar um bocadinho para outros lados. Eu recordo, por exemplo, na paróquia de São Martinho, a determinada altura, ele resolveu terminar com todas. A única maneira, diz ele, a única sobrevivência da Igreja é a partilha. Acabar com taxas, acabar com essas coisas todas, e tomou uma posição radical. As pessoas oferecem o que querem dar e, portanto, é uma partilha de bens e não é uma taxa, não é nada. Portanto, foi tudo eliminado e soube-se depois que havia alguns problemas económicos. Entretanto, os padres resolveram começar a trabalhar para poder sobreviver, mas com isso, por exemplo, ele sugeriu que na diocese houvesse uma forma de, digamos, de apoio entre colegas, e foi ele uma das chaves mestras para a fundação da Caixa Comum, um grupo de padres que põe em comum o que recebe, digamos, permite que quem recebe pouco possa receber igual, os outros que recebem mais, portanto, e mantém-se ainda hoje com um grupo relativamente restrito, depois de todas as alterações que são, mas esse grupo continua a fazer, digamos, essa experiência de partilhar completamente os seus bens, o que vai recebendo, e, digamos, ao fim do ano, normalmente atribui-se um subsídio a uma entidade ou uma experiência que precise de apoio. Já sente saudades do padre Manuel Pereira Cristóvão, dos diálogos que tinha com ele? Como? Se já sente se eu tenho saudades. Claro, é evidente. Era sempre um amigo quando vinha, não deixávamos de partilhar um bocadinho as preocupações, portanto, foi sempre alguém, e a sua morte foi, digamos, um momento também doloroso para a diocese. Padre Idalino Simões, muito obrigado pelo testemunho acerca do seu amigo, Padre Manuel Pereira Cristóvão, que faleceu no último ano. Muito obrigado e continuação de bom trabalho. Obrigado também eu por me ter dado esta oportunidade.